Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material. Nós vamos precisar do caderno ou das folhas para anotação, o lápis, a borracha, a caneta, o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, 38, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Tudo certo? Material organizado? Então vamos relembrar a nossa aula anterior? Na aula anterior, nós vimos quem era o boitatá, o texto informativo. Nós fizemos a diferença entre a lenda e o texto informativo e vimos também as características do texto informativo, que ele não apresenta opinião, ele é uma produção direta e objetiva e apresenta também citações para comprovar a sua veracidade. E na aula de hoje, nós vamos pensar em como nós escrevemos. Lembram do texto, quem era o boitatá? Hoje nós vamos trabalhar com ele. Observe agora com a professora. Observe as palavras boitatá e José. Elas têm algo em comum. Você sabe dizer o que é? Vocês vão ler o texto e pensar um pouquinho para descobrir o que elas têm em comum, ok?
Tudo certo? Descobriram o que elas têm em comum? Vamos verificar? Elas são nomes próprios. Vocês lembram disso? Nós já trabalhamos que os nomes próprios, eles precisam ser escritos com a letra inicial maiúscula. Não podemos escrever o nome próprio com letra minúscula, certo? E elas são também palavras oxítonas. Lembram o que é oxítonas? Vamos trabalhar também. Observem com a professora. No trecho, nós vimos a palavra Boitatá e José. Elas são nomes próprios, palavras que particularizam os nomes a que se referem, distinguindo-os dos demais da sua espécie, e devem ser escritos sempre com letra inicial maiúscula, sempre a letra inicial, não todo o nome, correto? Observem então o J maiúsculo e o B maiúsculo também, certo? Não podem confundir mais. Então, todo nome próprio tem que ter as letras iniciais maiúsculas. Agora, observem aqui. Neste texto, vocês vão fazer a leitura e vão observar as palavras que estão ao lado, para poder preencher as lacunas corretamente com o que nós já estudamos. Então, façam a leitura, prestem bastante atenção e preencham com a palavra correta. Tudo certo? Conseguiram? Vamos conferir então? Acompanhem com a professora. O Saci Pererê está entre as lendas do folclore mais conhecidas pelo povo brasileiro. Assim como a maioria dos personagens folclóricos, ele também é de origem tupi-guarani. O Saci está descrito como um menino negro, de short vermelho, com apenas uma perna. Além disso, ele usa um cachimbo e um gorro que lhe dá poderes mágicos. Ele costuma confundir as pessoas, aparecendo e desaparecendo em redemoinhos. Uma das brincadeiras que ele mais gosta de fazer é esconder objetos e dar nó nos rabos dos cavalos. Perceberam que nós tínhamos do lado ali nas palavras do Saci Pererê escrito em minúsculo e o Saci Pererê com as letras iniciais maiúsculas. Tupi-Guarani também e Saci também. Por que nós não usamos a letra minúscula? Porque nós estamos falando de nomes próprios, certo? Então, olhem lá com a professora.
São palavras oxítonas, o boitatá e José. Por quê? Porque elas têm a última sílaba tônica e recebem o acento gráfico as palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Então, prestem atenção. Boitatá e José. Então, é a última sílaba tônica do boitatá e de José, certo? Então, as palavras oxítonas são as que têm a última sílaba tônica. E temos que prestar atenção que as acentuadas são as que terminam em a, as, e, es, o, os, em e ens. Combinado? Agora, nós vamos fazer um jogo. O jogo dos 5 erros. Identifique no quadro as 5 palavras que não são oxítonas. Então, nós temos ali algumas palavrinhas. Vocês vão ter que ler e prestar atenção nas regrinhas que nós já vimos e dizer quais não são oxítonas, certo? Pronto? Tudo certo? Vamos verificar então? Acompanhem comigo. Vítima, orgânica, folclóricos, mágicos e jesuítas. Todas essas palavras, elas têm uma classificação. Então, agora observem com a professora. Vamos para a próxima tela e entender por que essas palavras não são oxítonas. Acompanhe com a professora. As palavras anteriores possuem uma classificação quanto à sua acentuação. Então, nós vamos organizar essas palavras. Então, nós tínhamos lá boitatá, saci, português, orgânica, também, apresentar, vítima, cobra, folclóricos, mágicos, jesuíta e pererê. Então, a professora organizou aqui um quadro com as proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. As proparoxítonas, orgânica, vítima, folclóricos e mágicos. São as palavras que nós circulamos anteriormente. E por que elas não são oxítonas? Elas são proparoxítonas porque elas são acentuadas na antepenúltima sílaba. E como a gente já estudou, todas as proparoxítonas são obrigatoriamente acentuadas. Então, se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela tem acento
porque ela é proparoxítona, ok? E a paroxítona, cobra e jesuíta. Percebam que cobra é uma paroxítona, mas ela não tem acento. Lembram das regrinhas? Que não são todas as paroxítonas acentuadas, nós vamos ter algumas. Lembram das regras que nós vimos anteriormente? Nós falamos que algumas terminadas em L, R, PS, X. Lembram disso? Então, olha lá. Cobra termina em A e a sílaba tônica é o có, por isso não leva acento. E jesuíta? Jesuíta, ele leva acento porque ele é uma paroxítona, mas ele também é um hiato, por isso tem um acento. E as oxítonas? Boitatá, saci, português, também, apresentar e pererê. Percebam que nas oxítonas nós temos o acento no A, no E, no EM e no E também. Terminada em I, não tem acento. Terminada em R, também não. Mas a sílaba tônica está aqui, saci. Apresentar. Então, nós temos que prestar atenção que algumas palavras elas vão ser classificadas como paroxítonas ou oxítonas, porém não levarão acento. Combinado? Relembrando a sílaba tônica, acompanhem a leitura com a professora. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas e a sílaba tônica é a antepenúltima. As palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é pronunciada com mais intensidade e são acentuadas as terminadas em R, L, N, X, PS, ans, ão, ãos, uns, ons, us, is, ei, eis. E as oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica e são acentuadas apenas as que terminam em a, as, e, es, o, os, em e ens. Então, se for preciso fazer uma colinha e deixar do lado para não errar mais, é bom, né? Nós vamos fazer o jogo dos 3 erros. Vocês vão ter o quadro ao lado com as regras e vão observar que tem ali 3 erros de acentuação. Então, observem o quadro, observem as palavras e encontrem as 3 palavras que contêm erro de acentuação, ok?
Tudo certo? Vamos observar, então. Acompanhe com a professora. Quais dessas palavras estão acentuadas ou sem acentos? Quais delas estão erradas? Folclore. Nossa, mas folclore é paroxítona. Por que ela não, né? Por que aquele acento está errado? Está errado porque ele termina em E. Lembram das regras das palavras paroxítonas? Indígenas. Por que não tem acento ali? Por que ela está errada? Ela está errada porque ela é uma proparoxítona e deveria ser acentuada no di. Indígenas, que é a nossa sílaba tônica, é a nossa sílaba mais forte, ok? E cuca. A gente fala cucá ou a gente fala cuca? Qual é a sílaba mais forte? É a primeira, né? Então, o acento no K está errado, correto? Todo mundo acertou? Então, vamos continuar. Agora, observe este trecho. Assim, o M-boy de coisa se tornou um boy de cobra. Por que de coisa e de cobra estão entre parênteses? Alternativa A, para explicar o significado das palavras, para separar uma palavra da outra. E alternativa C, para deixar o texto bonito. Então, pensem no uso dos parênteses e marque a alternativa correta. Vamos verificar? Por que não é a alternativa C? Porque para deixar o texto bonito, não, o parênteses não tem essa utilidade, né? Letra B, para separar uma palavra da outra? Também não, ele não separa uma palavra da outra. Então, a alternativa correta é a letra A. Ele está ali para explicar o significado dessas palavras, certo? Porque são palavras de origem indígena. Se nós colocarmos só aqui o embai, nós não sabemos sobre o que está falando ou o significado desta palavra. Por isso, ela vem entre parênteses para explicar o que significa esta palavra embai, que é indígena, certo? Os parênteses, eles são usados para dar explicações, fazer observações, fazer também comentários ou reflexões. Tudo certo? Agora nós já sabemos como usar os parênteses, então não se enganem mais. Agora, vocês vão observar aqui neste trecho que a professora
escreveu 2 vezes o mesmo trecho, mas prestem atenção que um deles está escrito incorretamente. Ele está ortograficamente incorreto. Então, leiam os 2 trechos com bastante atenção e marquem aquele que está incorreto. Pronto? Tudo certo? Perceberam que a professora colocou ali? Ele está escrito na folha de caderno, como se fosse o caderno de vocês? Porque nós temos que prestar atenção na escrita, que a palavra, quando chega ali no fim da linha, ou aqui, chega aqui na margem, eu preciso passar para outra linha. Eu posso separar essa palavra de qualquer jeito, em qualquer lugar? Ela vai ficar certa? Então, nós temos sempre que prestar atenção. Chegou no final da linha, como eu devo separar esta palavra? Vamos ver então, verificar qual é a alternativa incorreta neste trecho? É a alternativa A. Vamos ver por quê. Os movimentos do fogo fato iam com que suas formas se assemelhassem aos movimentos de uma cobra. Conseguiram perceber o erro? Vamos verificar a forma correta também. Os movimentos do fogo fato faziam com que suas formas se assemelhassem aos movimentos de uma cobra. Então, percebam que até a leitura, quando está separado corretamente, a leitura fica diferente de quando você separa incorretamente. Certo? Nós temos que prestar bastante atenção no modo, no jeito certo de separar as palavras, ok? Agora, vamos prestar atenção. Acompanhem na tela com a professora. Vamos analisar esta separação silábica. Por que elas estavam erradas? Faziam. Percebam como a gente separa. Ela tem 3 sílabas. Faziam. Assemelhassem. Assemelhassem. Só que a separação não precisa ser somente desses 2 modos. Nós temos outras maneiras também que podem ser separadas e são corretas. Observem lá. Assemelhassem. Nós podemos assemelhassem, assemelhassem, assemelhassem. E olha o fazia como fica. Faziam, faziam, faziam.
an. Percebam que todas as palavras nós temos várias formas de separar. Temos apenas que prestar atenção nas sílabas. Quais são as sílabas corretas para fazer essa separação, ok? Agora, pensando de novo na palavra assemelhassem. Quantas letras essa palavra apresenta? E quantos sons nós ouvimos quando nós pronunciamos? Então, pensem um pouquinho e já voltamos. Pronto? Descobriram quantas letras tem essa palavra? Esta palavra tem 13 letras. E quantos sons ela possui? Assemelhassem. Quantos sons? Nós temos 10 sons. 10 sons. Por que isso acontece? 13 letras, 10 sons, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Em todas as palavras que a gente fala, que a gente escreve, que às vezes algumas têm um tanto de letras e outras um tanto de sons. Vamos pensar sobre isso? Acompanhem com a professora. Esta palavra apresenta 2 dígrafos. Dígrafos é o encontro de 2 letras que, ao serem pronunciadas, emitem um único fonema, ou seja, um único som. Então, sempre que estivermos escrevendo ou falando uma palavra, vamos prestar atenção quantas letras ela tem e quantos sons ela tem. E os dígrafos, eles apresentam 2 letras e um fonema, ou seja, um único som. Olhem lá comigo. Assemelhassem. Então, nós temos o C, né, representado pelos 2 S's, e o Lhá,
que é representado pelo LH. Então, nós temos 2 fonemas ali, por isso 13 letras e 10 sons, ok? Vamos relembrar agora os dígrafos. LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, S cedilha, XC e XS. Todos eles também têm regrinhas na hora de separação. Acompanhem agora comigo este quadro aqui. Observem as palavras malha, ninho, choveu, queijo. Vejam que a professora já colocou ali as palavras separadas corretamente. Quando nós temos o LH, o NH, o CH, o Q, nós não podemos separar essas letras, ok? E temos também uma observação. Acompanhem comigo. Nós temos que prestar bastante atenção, porque as letras QU e GU, elas só são consideradas dígrafos quando elas são seguidas das letras E e I. Então, nós temos que ter o som Q, G, Ki e Gi. Por quê? Porque quando nós falamos quando, por exemplo, nós falamos as 3 letras. Nós percebemos que nós temos o Q, o U e o A. E quando nós falamos o que, por exemplo, nós não temos o som do U, temos apenas o som do que e do E, certo? Mais uma regrinha para prestar bastante atenção. Agora, nós vamos fazer um caça-palavras. Nesse caça-palavras, vocês vão encontrar 6 palavras escritas com dígrafos, desses que nós já trabalhamos. Um tempo para vocês.
Ok? Conseguiram? Tudo certo? Então vamos lá, acompanhem com a professora. O primeiro, semelhante. Por que que ele é um dígrafo? Porque ele tem o L e o H. Vamos para a próxima? Nosso, dígrafo por quê? Porque tem os dois S's e apenas um som. E agora, queimados. Queimados. Qual que é o dígrafo mesmo de queimados? Vamos verificar? É o Q, o U e o E. E ele é dígrafo porque está acompanhado da vogal E, correto? Agora, chamas. Chamas é dígrafo por quê? Porque nós temos o C, o H e o A. O C e o H, certo? Por que aqueles é dígrafo? Porque nós temos o Q, o U e o E acompanhado da vogal E. O Q, o U e o E acompanhado ali, não é o A. E nós temos também o perseguir. Perseguir também é dígrafo porque nós temos o G, o U e o I. Daí nós temos o som de gui, correto? Tudo certo? Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima! Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.